Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, hoje eu vou fazer uma vídeo-resposta a um canal chamado Afros e Afins e vou comentar um vídeo chamado Vamos falar sobre apropriação cultural? E aí você está se perguntando, nossa Omaro, você vai falar sobre apropriação cultural novamente? Não, eu não vou falar sobre apropriação cultural nesse vídeo aqui, porque tudo que essa moça falar sobre apropriação cultural, eu já refutei neste vídeo aqui. Sendo assim, o que me interessa nesse vídeo dela não é a parte que ela fala sobre apropriação cultural. O que realmente me chamou a atenção foi a introdução do vídeo. Eu poderia passar o vídeo da moça na íntegra, mas eu não quero ter problemas com direito de imagem. E para não ser acusado de falácia do espantalho, de que eu distorci o discurso da menina, eu vou ler o discurso dela na íntegra. Vou gastar aqui 1 minuto e meio para fazer isso, e em seguida eu vou fazer os meus comentários. Beleza? Vamos lá. Para a gente começar, é importante a gente estabelecer algumas coisas. Quando a gente vai falar sobre coisas como racismo, machismo, homofobia, transfobia, entre outras coisas nesse sentido, a gente está falando sobre grupos, sobre categorias, sobre grupos sociais. O que acontece é que as pessoas tendem a individualizar muito esse tipo de conversa. Por exemplo, quando eu quero falar sobre racismo, sobre apropriação cultural, a gente tem um ponto de partida que é: pessoas brancas são estruturalmente opressoras. Leia-se eufemismo para racistas. Quando eu falo que pessoas brancas são estruturalmente opressoras, o que sempre acontece é uma pessoa branca vem e me fala: eu não sou racista, eu não sou opressor. Como eu posso ser opressor se meu avô é negro? Se eu vejo meu avô sofrendo? Se eu me sensibilizo pelo racismo que ele sofre? As pessoas tendem a individualizar. E quando a gente está falando sobre essas coisas, a gente não pode individualizar. Em discussões feministas, quando eu falo que todo homem é opressor, eu estou querendo dizer que por mais que aquele seu amigo militante LGBT seja a melhor pessoa do mundo, ele está dentro de uma sociedade machista e patriarcal que o beneficia. Então, por mais que ele não queira, por mais que ele não concorde, por mais que ele não reproduza machismo, não pratique o machismo, ele oprime. Eu só vou dar um exemplo para vocês. Você, mulher, está sozinha na rua, andando meia-noite, e de repente vem um homem passando. Eu tenho certeza absoluta que você vai rezar para todas as divindades que você acredita, que você vai ficar muito nervosa, que você vai ficar com muito medo, e que você só vai se acalmar quando você passar perto de um lugar movimentado, ou outras mulheres e outras pessoas surgirem. E vamos supor que essa pessoa que estava com você na rua é o meu amigo, aquele meu amigo militante LGBT, que está sempre nas passeatas, que luta pelo direito das mulheres, que apoia as mulheres, que te diz pró-feminista. Apesar de ele ser um indivíduo muito bom, ele é um homem. E ele está dentro de uma sociedade que o beneficia e que foi criada para que ele oprima. Então, por mais que ele seja uma pessoa super especial, se você vê ele sozinha numa noite escura, você vai ter medo dele. Porque ele é homem e porque ele oprime. Se você tiver um mínimo de senso crítico, você vai perceber que essa menina se baseou em estereótipos para montar uma imagem sobre o homem. Essa guria se baseou em estereótipos para montar uma imagem sobre pessoas brancas. Ela pegou uma cultura de violência e colocou isso nas costas, na conta de todos os homens, mesmo daqueles que são pacíficos e inofensivos. Se você abrir o mapa da violência de 2012, você vai encontrar cerca de 4.600 mortes de mulheres em ambiente doméstico. Se você sair do homicídio e partir para a lesão corporal, você vai encontrar cerca de 27 mil casos. E é claro, tem aqueles casos de violência que não são relatados para as autoridades. Então, jogando para mais, tá? Colocando para uma margem bem maior, eu vou duplicar esse valor. Vamos colocar aí cerca de 50 mil casos de violência doméstica com lesão corporal acontecendo anualmente no Brasil. Diante desses números, eu vou te perguntar: quantos homens existem na sociedade brasileira? Cerca de 97 milhões de pessoas. Aqui no Brasil nós temos um problema sério com segurança. Além do alto índice de criminalidade, nós temos uma forte sensação de impunidade, de que a polícia é ineficaz. Então é claro que uma cultura de violência como essa vai deixar homens, mulheres, brancos, negros, adolescentes, velhos, todo mundo vai sair na rua com um nível de medo. Então não é só a mulher que vai sair na rua e vai ficar com medo, não.
Qualquer pessoa que cruzar com um estranho numa encruzilhada, numa noite escura, vai ficar com medo. O Brasil tem milhões de homens, apenas alguns milhares cometem esses crimes. Você não pode generalizar um estereótipo de violência para todas as pessoas. Existe cerca de 1,1 bilhão de muçulmanos no mundo. Alguns são extremistas e se explodem no meio da multidão. Mas quantos se explodem? Alguns, sei lá, milhares. Mas são bilhões de muçulmanos. Você não pode dizer que todos os muçulmanos são homens-bomba. Essa questão de julgar um todo por causa de uma minoria, baseado no estereótipo de uma minoria, acho que já ficou bem claro, né? Não julgue com base em estereótipos. E acima de tudo, tenha cuidado com os pronomes indefinidos. Nenhum, nenhuma, ninguém, nada, todos, todas, tudo. Eu vou dar um exemplo de utilização errada de um desses pronomes indefinidos. É muito comum você acessar as redes sociais e ver um folderzinho de militância LGBT dizendo que toda criança adotada por um casal LGBT foi abandonada por um casal hétero. E aqui, esse pronome aí utilizado, toda criança, todas as crianças, ele não abre margem para exceções. É uma semântica taxativa. E por conta disso, você desconfigura a realidade. Porque dentro desses orfanatos, sem dúvida, tem crianças que não foram abandonadas. Elas acabaram caindo ali por, sei lá, por infelicidade, por alguma desgraça da vida. O pai e a mãe morreram, não tem familiar, alguma coisa muito foda aconteceu na vida dela, que não necessariamente seja o abandono consciente dos pais, e por causa disso ela foi parar ali. É claro que são exceções, porque a maioria das crianças que estão ali realmente foram abandonadas. Mas é aí que entra a coerência do discurso com as palavras bem empregadas. O correto seria dizer: a maioria das crianças adotadas por um casal gay foi abandonada por um casal hétero. Aí sim você está condizente com a realidade e você não está colocando lentes de aumento. Porque quando a gente entra nessas polêmicas aí ideológicas que tratam de problemas sociais, de minorias, etc., nós temos dois lados, é óbvio. O lado da direita, conservadora, extremista, coxinha do caralho, que usa uma lente míope, que não enxerga os problemas de racismo e vai vir: não existe racismo do Brasil. Isso é um otário com a mente enviesada, que não enxerga o racismo gritante que ainda existe no Brasil. Tem que ser muito desonesto para negar isso, mas tem gente assim. Tem gente que nega descaradamente que o racismo existe. Pitucho. Em contrapartida, existe o outro lado, da esquerda babaca, extremista, que cria problemas, que vitimiza, que enxerga racismo, que enxerga homofobia, que enxerga sexismo onde não existe. Se por um lado esses conservadores de direita usam uma lente míope que não enxerga o racismo, esse outro lado usa uma lente de aumento que enxerga racismo onde não existe. Que vai olhar para um branco que não é racista, que não está fazendo nada para oprimir ninguém, vai botar o dedo na cara dessa pessoa e dizer: você, por ser branco, é estruturalmente racista, ou estruturalmente opressor, simplesmente porque você nasceu com essa cor de pele aí. Vai olhar pro homem lá, nasceu com piroca, amigo? Você é opressor, desculpa aí. Você pode ser uma pessoa sangue boa pra caralho, mas nasceu com pintinho, amigo, virou vilão. Essa moça tá certa quando ela diz que não é correto individualizar, trazer pro lado pessoal questões que são de cunho social. Porém, ela tá certa em não querer individualizar, mas ela está completamente errada ao generalizar os casos, dizendo que todo branco é opressor, que todo homem é opressor. Ela saiu de um extremo e foi para o outro. Faltou sensatez aí. Essa guria e muitas outras pessoas dos movimentos de minoria estão pegando estereótipos e criando um conceito com base nesses estereótipos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é racismo, isso é preconceito, isso é sexismo também. Se você vai olhar o meu gênero e dizer que eu sou naturalmente opressor só por causa disso, você está sendo preconceituosa. Porque você está se baseando em um critério irracional para menosprezar, para me julgar negativamente, para me colocar numa posição criminosa. E isso não se faz. Só existe uma coisa que pode justificar essa alcunha de opressor recaindo sobre mim ou sobre qualquer outra pessoa. É o comportamento. Se eu me comportar como uma pessoa opressora, você vai ter o direito de me chamar de opressor. Mas,
Se eu tenho determinada cor de pele, você não tem o direito de me chamar de opressor só porque eu tenho a pele dessa cor. Se você usa a cor de pele para menosprezar, para julgar pejorativamente um indivíduo, você é racista. Se você usa o gênero do indivíduo para dizer que ele é sexista, você está sendo preconceituosa. Não é a orientação sexual, não é a cor da pele, não é o gênero da pessoa, não é a classe social da pessoa que você tem que olhar a criatura. Você não tem que olhar os estereótipos, você tem que olhar o comportamento do indivíduo. Você não tem que julgar a pessoa, você tem que julgar as ideias da pessoa. Toda vez que você para de julgar a ideia, toda vez que você para de julgar o comportamento e começa a julgar a cor da pele, o gênero, você se torna um babaca. Pronto! Sim, esses movimentos de minorias que estão dizendo que homens, só por serem homens, são opressores, esses movimentos estão dizendo que brancos, só por serem brancos, são opressores, eles estão criando um preconceito reverso. Mas aí eu já vou me adiantar. Eu sei que isso vai dar um bafafá danado. Aí o Mário está dizendo que existe racismo reverso, sexismo reverso, preconceito reverso. Já sei, vai aparecer aqui. Então já vou me adiantar, vou te cortar logo agora. O racismo reverso, o sexismo reverso não é um problema social. O homem branco, hétero, não perdeu espaço na economia, no mercado de trabalho, na mídia. Nós estamos aí, nos espaços privilegiados da sociedade, ocupando cadeiras do Congresso Nacional. O que eu estou dizendo aqui é que essas militâncias extremistas, não estou dizendo que todas as militâncias são assim. Olha lá, eu acabei de criticar esse negócio dos pronomes indefinidos, né? Eu não estou dizendo que todas as militâncias de minorias são assim. Eu estou dizendo que existem essas militâncias deturpadas e elas criam um racismo reverso, e isso é uma coisa minúscula dentro da sociedade, mas existe. E isso não gera um problema social para o branco, não gera um problema social para o homem, não gera um problema social para o hétero, mas isso gera um problema social. Isso gera um problema social para o negro. Isso gera um problema social para a mulher. Isso gera um problema social para a comunidade LGBT. Sabe por quê? Porque esses grupos, eles são desfalcados na sociedade e eles precisam de uma militância que seja sensata, que seja persuasiva para poder mudar determinados valores, para poder mudar determinados conceitos morais. Quando você se depara com uma militância dessa, você queima o movimento, tira a persuasão do movimento, o discurso fica todo deturpado e as pessoas que precisavam compreender aquelas mensagens vão simplesmente odiar esses movimentos, porque aí vai criar um estereótipo negativo para esse movimento. E aí, aquele cara de extrema direita vai usar o estereótipo para julgar o conjunto. Tá entendendo como esse problema do estereótipo é muito sério? Então, meu caro amigo de militância racial, LGBT, de feminismo, parem com essas generalizações, parem de julgar com base em estereótipos. Porque fazendo isso, vocês não estão desconstruindo os preconceitos, vocês não estão usando um discurso progressista que melhora a sociedade, que evolui os valores, o zeitgeist. Vocês estão, na verdade, sendo regressistas, porque em vez de desconstruir preconceitos, vocês estão criando novos preconceitos. Em vez de destruir estereótipos, vocês estão criando novos estereótipos. E aquele grande muro do preconceito não cai. Você coloca um tijolinho a mais nesse muro. Então a mensagem que eu tinha para hoje era essa. Eu deixo aqui um forte abraço a todos. Pera aí, não vai embora ainda não. Antes de terminar esse vídeo, eu quero fazer um exercício com vocês para mostrar como esse discurso dessa menina é completamente incoerente e preconceituoso. Eu vou pegar o mesmo texto, tá? Eu não vou mudar nada, eu só vou substituir o sujeito da oração. Que ela usou o homem e eu vou colocar um negro no lugar desse discurso para vocês verem como é bizarro, você pegar um estereótipo e transportar a figura daquele estereótipo para toda uma comunidade. Se liga aí. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Você está sozinho na rua, andando meia-noite e de repente vem um negro passando. Eu tenho certeza absoluta que você vai rezar para todas as divindades que você acredita, que você vai ficar muito nervoso, que você vai ficar com muito medo e que você só vai se acalmar quando você passar perto de um lugar movimentado ou outras pessoas surgirem.
E vamos supor que esse negro que estava com você na rua é o meu amigo. Aquele meu amigo trabalhador que tem reputação ilibada, que nunca deixou de pagar suas contas e presta serviços gratuitos na comunidade. Apesar dele ser um indivíduo muito bom, ele é negro. E ele está dentro de uma sociedade que joga o negro na favela e o incentiva a praticar crimes. Nas circunstâncias que ele vive, ele foi influenciado a ser bandido. Então, por mais que ele seja uma pessoa super especial, se você vê ele sozinho numa noite escura, você vai ter medo dele. Porque ele é negro e ele rouba. Bom, agora sim eu finalizo esse vídeo aqui. Deixo um forte abraço a todos e falou!